Você aprenderá várias técnicas poderosas e diferentes para tornar o orgasmo de uma mulher inesquecível. Aprender a dar orgasmos à mulher que você gosta e fazê-la gozar muito, pode ser uma das coisas mais importantes que você aprenderá como homem. E, no entanto, poucos homens dispõem de tempo para aprender como fazê-lo corretamente. De fato, a maioria dos homens entende orgasmos femininos terrivelmente errados. Portanto, não é de admirar que a maioria das mulheres acabe fingindo o orgasmo. Mas não se preocupe, agora que você faz parte do homem de atitude, esse não será mais um problema para você. Vou te ensinar aqui a como dar à mulher os melhores orgasmos de suas vidas. Hashtag preliminares, antecipação e provocação. Andem pua. O que você faz antes de fazer sexo é tão importante quanto o ato do sexo em si, para fazer uma mulher virar os olhinhos. Isso ocorre porque, para as mulheres, o sexo é mais do que apenas estímulo físico. É sobre emoção. E leva mais tempo para uma mulher entrar no clima do que para um homem. Então, se você realmente quer dar a ela um dos melhores orgasmos de sua vida, preliminares, antecipação e provocações são realmente importantes. Ela precisará estar extremamente excitada, molhada e praticamente implorando para que você a faça gozar, antes que esteja pronta para realmente ter um orgasmo. Portanto, não é de admirar que a maioria das mulheres acabe fingindo o orgasmo. Mas não se preocupe, agora que você faz parte do Fórmula Pegador Expert, esse não será mais um problema para você. Vou te ensinar aqui a como dar à mulher os melhores orgasmos de suas vidas. Andem pua. 1.0 Preliminares, antecipação e provocação. O que você faz antes de fazer sexo é tão importante quanto o ato do sexo em si, para fazer uma mulher virar os olhinhos. Isso ocorre porque, para as mulheres, o sexo é mais do que apenas estímulo físico. É sobre emoção. E leva mais tempo para uma mulher entrar no clima do que para um homem. Então, se você realmente quer dar a ela um dos melhores orgasmos de sua vida, preliminares, antecipação e provocações são realmente importantes. Ela precisará estar extremamente excitada, molhada e praticamente implorando para que você a faça gozar, antes que esteja pronta para realmente ter um orgasmo. E eu vou te dizer como fazer ela ficar com todo esse tesão agora. 1.1 Use as pontas dos dedos e muito. Quando você estiver pronto para começar, levemente toque em qualquer lugar do corpo com as pontas dos dedos. Quando os calafrios começarem a aparecer, você estará no caminho certo. As mulheres adoram esse tipo de toque. É extremamente erótico e atinge todos os sinais de prazer no cérebro. De fato, você poderia dar um passo adiante. Toque-a assim enquanto assiste TV no sofá. Mas não faça nenhum avanço. Faça isso por algum tempo e ela praticamente se jogará em cima de você de tanto tesão. Hashtag 1.2 Toque inadequado em público. É de extrema importância que você tenha intimidade forte com sua parceira para fazer essas técnicas. Toque sua bunda, ande na frente dela e esfregue sua mão contra sua buceta ou peitos. Faça muito. Ela realmente não pode fazer nada sobre isso, porque você está perto de pessoas. Ande em pua. Ela vai se divertir totalmente, independentemente do
Que ela esteja dizendo, ela ama que você pareça que não consegue tirar as mãos dela. E a calcinha dela com certeza estará molhada. 1.3 Conversa suja e provocação. Enquanto você e sua garota estão fazendo algo cotidiano, digamos que vocês estejam assistindo TV. Nem olhe para ela, basta dizer: eu quero comer sua buceta. Ou algo da sua preferência. Continue sem olhar para ela, isso despertará mais ainda o tesão nela. 1.4 Seja dominante e decisivo. As mulheres gostam de caras que sabem o que estão fazendo. Quanto mais controle da situação você tem, mais tesão ela vai ter. Coloque seu pau para fora e diga: eu preciso que você venha sentar no meu pau, agora. Ande em pua. A buceta dela irá molhar instantaneamente. Toda mulher adora pensar que ela excita tanto o homem que ele olha para ela e fica de pau duro. Depois prossiga beijando apaixonadamente nos lábios e no pescoço. E depois sussurre em seu ouvido. Se isso não deixar sua garota molhada, e eu quero dizer encharcada, você tem alguns problemas mais profundos em seu relacionamento. A sensação de sua respiração no pescoço e na orelha dela enquanto você está moendo e beijando-a intermitentemente certamente a empurrará completamente para o limite do tesão. Então, não subestime o poder das preliminares, pois, para as mulheres, isso literalmente permite que seus órgãos genitais se acumulem com energia sexual e líquida, o que significa que as mulheres só esguicham após longos períodos de preliminares. 2.0 Confiança, intimidade e vulnerabilidade. Uma mulher nunca terá um orgasmo com você se não confiar em você. Portanto, construir confiança e intimidade é uma das primeiras coisas que você deve fazer se quiser fazê-la gozar. As mulheres têm medo de se tornar emocional e fisicamente vulneráveis ao homem. Um orgasmo é uma das maneiras de mostrar que ela está extremamente confortável, relaxada e feliz. Ter um orgasmo também mostra que ela está se rendendo a você. Você está prestes a aprender a fazer as mulheres gozarem tanto que quase não terão controle sobre o próprio corpo. Mas uma mulher pode facilmente impedir-se de ter um orgasmo se não confiar em você ou achar que você aproveitará da vulnerabilidade dela. Portanto, é importante criar confiança e intimidade e mostrar também um lado apaixonado e sensível, que permitirá que ela faça o mesmo. 3.0 Superando a vergonha e a culpa feminina que cercam o prazer sexual. Portanto, construir confiança e intimidade é uma das primeiras coisas que você deve fazer se quiser fazê-la gozar. As mulheres têm medo de se tornar emocional e fisicamente vulneráveis ao homem. Ande em pua. Um orgasmo é uma das maneiras de mostrar que ela está extremamente confortável, relaxada e feliz. Ter um orgasmo também mostra que ela está se rendendo a você. Você está prestes a aprender a fazer as mulheres gozarem tanto que quase não terão controle sobre o próprio corpo. Mas uma mulher pode facilmente impedir-se de ter um orgasmo se não confiar em você ou achar que você aproveitará da vulnerabilidade dela. Portanto, é importante criar confiança e intimidade e mostrar também um lado apaixonado e sensível, que permitirá que ela faça o mesmo. Infelizmente, muitas mulheres ainda têm sentimentos negativos de vergonha e culpa em relação ao sexo e orgasmos. Isso não vai ajudar o orgasmo dela, mas é algo que
Você pode ajudá-la a superar e, quando fizer, liberará um lado sexual dela que você nunca viu antes. Colocá-la no estado de espírito certo é uma parte importante de poder lhe dar um orgasmo. A melhor maneira de fazer isso é tornar toda a experiência divertida. Dessa forma, sua culpa e vergonha simplesmente desaparecerão. Por exemplo, você pode usar a interpretação para tornar as coisas mais divertidas. Quando vocês dois fingem que são alguém diferente, esses sentimentos negativos não surgem tanto. Brincar de brigar é uma ótima maneira de tirá-la da cabeça e do corpo para que ela pare de se preocupar com seus sentimentos negativos. Mostrar que você é um cara que não tem sentimentos negativos sobre sexo e nunca julgaria, é a melhor maneira de permitir que ela se sinta da mesma forma. Então, qual é a melhor maneira de lhe dar um orgasmo? Existem algumas maneiras principais de fazê-la gozar, e todas elas envolvem técnicas ligeiramente diferentes. Então vamos abordá-las aqui. Ande em pua. Mas antes. 4.0 Uma rápida atualização da anatomia. Antes de mergulhar, você precisa conhecer e entender completamente a anatomia sexual de sua garota para atingir seu clímax. Abaixo estão duas imagens com todas as partes importantes rotuladas. Confira as imagens abaixo de sua anatomia externa, também conhecida como vulva, que inclui seus lábios, clitóris e entrada vaginal. Agora, vamos aprender algumas técnicas que farão sua gata ter os orgasmos mais poderosos que já experimentou. A moagem. Agora, vamos aprender algumas técnicas que farão sua gata ter os orgasmos mais poderosos que já experimentou. Você precisa pressionar seu corpo firmemente contra o clitóris enquanto se move para cima e para baixo. De acordo com uma pesquisa recente, apenas 18,4% das mulheres vêm apenas de penetração vaginal durante o sexo. Quase o dobro precisa de estímulos no clitóris, 36,6%. E muitas mulheres preferem a estimulação do clitóris. Obviamente, você precisa entender que o clitóris é uma parte essencial da sexualidade dela se você quer levar a sério uma mulher. Você estará usando uma posição chamada técnica de alinhamento coital, onde estará moendo contra o clitóris dela durante o sexo. Então você não estará entrando e saindo. Em vez disso, você permanecerá o mais profundo possível dentro dela, mantendo a pressão no clitóris enquanto se move para cima e para baixo nele. O relatório Kinsey constatou que 37% das mulheres que experimentaram a técnica de alinhamento coital experimentaram aumentos substanciais na capacidade orgástica. Então, o que você está esperando? Sua posição dentro dela será muito semelhante à demonstração acima, mas às vezes seu pênis pode estar apontando diretamente para baixo em direção à cama. Abaixo está a aparência da técnica de alinhamento. Essa próxima técnica só é possível em garotas em posições sexuais de em cima e você por baixo. Você começará com sua garota em cima de você. Você então abaixará a mão na linha central do estômago com a palma da mão na barriga. Quando você alcançar seu pênis, afaste os dedos para que ele faça o sinal V do vulcão,
como na ilustração acima. Seus dedos mindinho e anelar estarão em um lado do seu pênis, enquanto os dedos indicador e médio estarão no outro lado. Quando você pressiona o vulcão V em seu pênis, as juntas dos dedos devem entrar em contato quase direto com o clitóris, com os dedos pressionando contra os lábios dela. Como seus dedos e articulações são obviamente muito duros, pode resultar em uma trituração intensa quando ela começa a pressionar seu peso corporal sobre eles. Para algumas mulheres, os nós dos seus dedos serão muito difíceis para ela, portanto, talvez você precise ajustar a posição da sua mão para que ela esteja moendo em outra parte da mão e não diretamente nos nós dos dedos. Esta é uma maneira super fácil de lhe dar um orgasmo por estimulação do clitóris durante a relação sexual. Lembre-se de que, às vezes, você pode realmente aplicar muita pressão, portanto, receba feedback dela sobre o que está funcionando. Como alternativa, você pode segurar um vibrador contra o clitóris em vez de usar o vulcão para fazê-la chegar mais rápido. 7.0 Atingir o ponto G durante o sexo. Eu já falei várias vezes sobre como você precisa estimular seu ponto G ao tocá-la ou quando você está tentando fazê-la esguichar. Mas e quanto à estimulação do ponto G durante o sexo? Como você provavelmente já deve adivinhar, tudo se resume ao ângulo em que você a penetra. Como você pode ver na demonstração acima, você não deve necessariamente tentar penetrá-la o mais fundo possível, porque o ponto G está a apenas alguns centímetros da vagina. Da mesma forma, você não precisa ter um pênis super longo para estimular seu ponto G, você pode até fazer isso com os dedos. Em vez disso, você deve se concentrar em ficar um pouco mais raso e esfregar seu pênis além do ponto G dela a cada impulso. Obviamente, se ela precisar de mais estímulo, é apenas um caso simples que aumenta o ângulo de penetração. Fiz uma demonstração abaixo de um ângulo muito exagerado, provavelmente impraticável e até doloroso para o seu parceiro. É simplesmente para você ter uma ideia dos diferentes ângulos que as mulheres precisam para estimular adequadamente seu ponto G. O ângulo que você usa na sua garota se resume a qual posição sexual você está usando. No final, para descobrir o que ela prefere, você precisa conversar com ela e obter feedback dela. 8.0 Posições sexuais para estimular seu ponto G. Algumas posições funcionam melhor que outras para estimular o G-spot, ponto G, das mulheres, e eu já escrevi sobre quais posições funcionam melhor. Portanto, meu conselho é sempre procurar posições onde seu pau para cima, se adequando à curvatura e colocando o pau nela de acordo com a direção do ponto G. Você pode ajustar essas posições para melhorar a estimulação do ponto G e aumentar a probabilidade de ter orgasmos. Colocando um travesseiro embaixo dos quadris. 9.0 A. Algumas mulheres precisam de intensa estimulação no ponto A. Este ponto também tem outros nomes, como o ponto profundo, a zona erógena do fornix anterior. Ele está na parede anterior da vagina, assim como o seu ponto G. Mas é mais profundo. Você pode ver sua localização acima. Estimular seu A-spot requer o uso de praticamente as mesmas posições sexuais para estimular seu G-spot, exceto que você
Precisa se aprofundar mais. Hashtag de orgasmos do ponto G 2.0. Orgasmos do ponto G são o pão com manteiga dos orgasmos femininos. É aqui que as mulheres têm muita sorte de ser mulheres, porque tem um ponto extra que lhes permite ter orgasmos alucinantes. O ponto G está localizado dentro da vagina. Se você pegar 2 dedos, deslize-os lentamente dentro dela e enrole seus 2 filhos para cima, bem dentro dela, você poderá sentir um pequeno ponto esponjoso. Você pode ajustar essas posições para melhorar a estimulação do ponto G e aumentar a probabilidade de ter orgasmos. Colocando um travesseiro embaixo dos quadris. 9.0. Algumas mulheres precisam de intensa estimulação no ponto A. Este ponto também tem outros nomes, como o ponto profundo, a zona erógena do fornix anterior. Ele está na parede anterior da vagina, assim como o seu ponto G. Mas é mais profundo. Você pode ver sua localização acima. Estimular seu A-spot requer o uso de praticamente as mesmas posições sexuais para estimular seu G-spot, exceto que você precisa se aprofundar mais. Hashtag de orgasmos do ponto G 2.0. Orgasmos do ponto G são o pão com manteiga dos orgasmos femininos. É aqui que as mulheres têm muita sorte de ser mulheres, porque tem um ponto extra que lhes permite ter orgasmos alucinantes. O ponto G está localizado dentro da vagina. Se você pegar 2 dedos, deslize-os lentamente dentro dela e enrole seus 2 filhos para cima, bem dentro dela, você poderá sentir um pequeno ponto esponjoso. Quando ela fica excitada, ocorre o aumento em tamanho e volume, facilitando a localização. 11. No limite. Afiar sua garota é uma maneira fantástica de tornar seus orgasmos mais intensos, mas isso requer tanto contenção de você quanto um pouco de habilidade para entender quando ela está perto do orgasmo. O que é afiação? Afiar é o processo de aproximar sua garota do orgasmo, mas depois reduzir a estimulação antes que ela possa chegar ao clímax, para que ela não tenha orgasmo e ainda depois de alguns momentos, quando ela está um pouco menos excitada, você a leva de volta a um ponto em que ela está prestes a chegar ao clímax, antes de reduzir novamente seu estímulo para que ela não tenha orgasmo e ainda repetir esse processo 2, 3, 4 ou mais vezes antes de continuar e permitir que ela chegue ao clímax fará com que seu orgasmo final se sinta incrível e muito mais poderoso que um orgasmo comum. Você pode repetir esse processo quantas vezes quiser, mas, eventualmente, precisa empurrá-la para o limite. Isso pode parecer frustrante, mas, quando feito corretamente, pode levá-la a ter os orgasmos mais devastadores de sua vida. 12. Como usar a palmada para criar picos de excitação. Você deve usar a palmada como apenas mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas sexual. Você pode usá-la efetivamente para fazer algumas coisas que a maioria das mulheres adora. 1. Aumentar a excitação sexual quando o orgasmo se aproxima. 2. Aumentar seu nível de antecipação. 3. Afirmar seu domínio. Vamos olhar para cada ponto individualmente. Ponto 1. As palmadas podem ser usadas para estimular a
Excitação quando sua mulher está chegando perto de um orgasmo. Muitas mulheres podem chegar muito perto do orgasmo. Mas, logo antes de chegarem ao ponto de não retorno, elas se retêm. Ou não conseguem chegar lá por algum motivo. A surra permite criar um pico intenso em seu medidor de prazer. Ele fornece o choque que pode enviá-la em espiral para um orgasmo. Para que isso aconteça, você precisará cronometrar corretamente. Você deve saber quando ela está chegando ao orgasmo. É um ótimo momento para dar um tapa na bunda dela. Não é forte o suficiente para machucá-la, mas é forte o suficiente para fazer um ótimo som e aumentar seu nível de excitação. Ponto 2. Saber que alguém bateu em você e certamente baterá novamente aumenta seu nível de antecipação. Você sabe que está chegando, você simplesmente não sabe quando. Essa antecipação aumenta seu nível de excitação, o que torna o sexo mais divertido e pode aproximá-la do orgasmo. A chave é ser imprevisível na maneira como você bate. Nunca faça isso em um padrão que ela seja capaz de adivinhar. Você quer dar aquela palmada quando ela menos espera. E quando você bater nela, vá firme, com várias palmadas rápidas e duras e depois passe por um longo período sem nenhuma. Nunca a deixe adivinhar quando pode tomar outra lapada. Nunca deixe que ela saiba, use-a como uma ferramenta para aumentar seus níveis de antecipação e excitação. Ponto 3. Apanhando pode mostrar a ela seu domínio. Você quer que ela sinta que você é dominante e está no controle. Isso a excitará e a levará ao orgasmo mais rapidamente do que qualquer coisa. Isso mostra que você entende o que as mulheres querem, o que as excita e mostra que você é um macho alfa que pode assumir o controle sexualmente. Você deve sempre ler o feedback dela, pois algumas mulheres não gostam de ser espancadas, mas quase todas gostam. Use uma palmada com moderação, mas quando fizer isso, faça valer a pena. Hashtag 13. Ser rude e amoroso. Ser rude ou amoroso durante o sexo é semelhante a ser dominante ou submisso, pois ocorre em um espectro. E, se sua garota gosta quando você traz à tona a atitude de homem das cavernas, por que não acrescentar isso ao seu repertório? Algumas maneiras de fazer sexo violento incluem prendendo os braços acima da cabeça. Puxar o cabelo, você precisa segurar o cabelo levemente. Pelo couro cabeludo, segurar as pontas do cabelo não parece muito bom para ela. Cavando levemente as unhas nos ombros, costas, bunda, quadris e pernas e coçando-a suavemente. Ficando mais vocal com sua conversa suja. A propósito, sexo violento não é sobre machucar sua parceira. De jeito nenhum. Em vez disso, você precisa se concentrar em ser apaixonado. Se o sexo violento não for a sua praia ou da sua garota, os dois poderão desfrutar de um tipo de sexo mais amoroso. Aqui está o que quero dizer quando digo sexo amoroso. Beijando-a lenta e apaixonadamente. Sussurrando em seu ouvido, dizendo a ela o quanto ela significa para você. Desacelerando e mantendo o contato visual com ela durante o sexo. Se você vir sua parceira reagindo bem a sexo violento ou sexo amoroso, poderá sentir esse tipo de sexo toda vez que forem pra cama. Meu conselho é realmente mudar constantemente seus estilos, para manter sempre as coisas novas. 14. Consistência chata, mas vital. O objetivo deste guia é tornar o orgasmo da sua garota forte.
Mas, os caras costumam tropeçar quando quase alcançam a linha de chegada e realmente a impedem de chegar ao clímax. Intensamente. Por quê? Bem, quando alguém está prestes a atingir o orgasmo, começa a ficar tenso e respirar mais rápido. Tanto homens como meninas fazem isso. O erro que muitos caras cometem nesse estágio é que eles começam a acelerar ou mudar seu ritmo. Não faça isso. Ela precisa que você mantenha seu ritmo. Então continue fazendo o mesmo. Não importa se você está tocando nela, comendo ela, usando um brinquedo sexual nela ou apenas fazendo sexo, se você quer que sua mulher tenha um orgasmo facilmente. Então você precisa manter seu ritmo enquanto ela está chegando perto. Se você mudar o ritmo, pode torná-la incapaz de atingir o orgasmo. Portanto, o ritmo é importante não apenas para fazê-la gozar, mas para torná-la mais facilmente. 15. O que ela quer? A única pessoa que sabe exatamente o que seu parceiro quer é o seu parceiro. Como mencionei no início do guia, essas técnicas não são leis rígidas, são diretrizes, que você precisa se adaptar à sua própria namorada e relacionamento. A única maneira de descobrir quais estão funcionando bem é conversar com ela e obter feedback sobre o que ela gosta e o que ela não gosta. Muitas mulheres podem gostar de uma certa técnica que você usa, mas sempre haverá uma mulher que não gosta da mesma técnica. Suas experiências passadas podem ter treinado você para fazer algo que sua esposa ou namorada realmente não gosta. Infelizmente, muitas mulheres sorriem e aguentam porque foram ensinadas a se concentrar no seu prazer e não no dele. Agora, você pode pensar que é um bom amante. Você pode até não ser nem um pouco ruim, mas estudos mostram que quase metade dos homens acham que sua parceira teve um orgasmo quando na verdade não tiveram. Se você chegou até aqui, está pronto para abandonar seu ego, porque você sabe como fazer uma mulher ter orgasmo. Sim, você pode se sentir mais como um homem se lhe der um orgasmo durante a relação sexual, mas você precisa entender que você não é menos um se não o fizer. Então, quando ela lhe der um conselho ou pedir que você faça algo diferente, faça. Em seguida, desfrute da glória de seu orgasmo, com o qual você contribuiu. 16. O que fazer depois que ela tiver um orgasmo? Depois que sua mulher finalmente chegar ao orgasmo, é um ótimo momento para se relacionar e aproveitar esse momento especial com ela. Ela se sentirá vulnerável, exausta, relaxada, sensível e ainda excitada. Portanto, mantenha isso em mente. Para uma mulher, ter um orgasmo é completamente diferente daquela experiência de orgasmo do homem. Agora é a hora de beijar, abraçar, sorrir, rir, e se ela conseguir lidar com isso, vá para outro orgasmo novamente. Depois que a mulher tiver experimentado a intensidade dos orgasmos empilhados, ela ficará muito vulnerável, e esse é um ponto em que você poderá construir ainda mais confiança e intimidade, permitindo levá-la a alturas sexuais ainda mais altas da próxima vez. Às vezes a mulher chora, isso não significa que ela está triste. É apenas ela experimentando e purgando suas emoções. Um grande orgasmo pode ser muito mais eficaz e mais barato que um aconselhamento. Permita que ela limpe suas emoções, esteja lá para ela e mantenha o espaço para ela.